Então vamos começar por aí. Este é um banco de peso pesado em todos os sentidos, 35 quilos e 575 libras, incluindo impostos, enquanto aqueles bancos mais baratos e leves que eu analisei antes fizeram um trabalho fantástico ao lançar bancos no estilo MFT, com um preço impressionante e agressivo. Eles são fabricados no Extremo Oriente por esse motivo e continuam sendo bancos independentes. Eles não são sistemas completos, dependem de terceiros como bench dogs, ferramentas ou até mesmo opções de faça você mesmo como as que eu analisei para as guias e as dobradiças dos trilhos. Esses são os componentes principais de uma MFT, ou mesa multifuncional. Estrutura de base plana, fácil de fixar com sargentos, preferencialmente com trilho em T, para encaixe, sargentos padrão para trilho guia, um topo plano, com uma grade de furos de 20 mm, de preferência com espaçamento de 96 mm, para pinos de bancada, sargentos e acessórios, e uma guia e dobradiça de trilho opcionais. Apenas 5 componentes. E ainda assim, até onde eu sei, este é apenas o terceiro sistema de bancada desse tipo de um fabricante que oferece esse pacote completo. Festu, é claro, com o original. Eu tive uma MFT 1080 por muitos anos. No canal do YouTube da Bench Dogs tem um vídeo mostrando as diferenças. Vou deixar o link abaixo também. Mas as diferenças que mais me chamam a atenção são que a versão básica tem um tampo de MDF simples. Não é MDF resistente à umidade como este aqui. Ela não tem a extrusão usinada para encaixar os grampos de trilho e possui alavancas Bristol padrão para travar as pernas no lugar. Não são grampos de liberação rápida tipo Kami, e também não há travessas nas pernas, nem alça para segurar por baixo. Basicamente, as partes detalhadas, que levam tempo e custam dinheiro, foram removidas. Então, não há compromissos na qualidade, apenas componentes menos caros. Este é o Ultra MFT Medite de gama média. Então, Sr. MDF, o topo, é a mesma extrusão personalizada, mas usinada para receber grampos de trilho e travas de liberação rápida nas pernas. Você também recebe acessórios melhores no preço, como alças inferiores e barra transversal para armazenar ferramentas e trilhos. E então, claro, tem a Ultra MFT Valcramate, que pelo que entendi é idêntica à Medialt, mas tem um Valcramate preto. A parte de cima, que tenho que dizer, fica absolutamente fantástica, mas tem um preço um pouco mais alto. As partes de cima são um pouco maiores do que uma MFT padrão, com 742 de profundidade por 1126 de largura, e elas são a MFT padrão de furos de 20 mm em centros de 96 mm, mas com a adição de furos deslocados ao redor das bordas, para o trilho dos Bench Dogs, dobradiça e guia. E nem preciso dizer, eu espero que os furos tenham um encaixe perfeito, não só para os Bench Dogs, ferramentas Bench Dogs, mas também para a minha seleção improvisada da Trend e da UGA aqui. Meus próprios Bench Dogs, MFT personalizados, assim como os vários Quad Dogs que eu tenho, todos encaixam perfeitamente, sem necessidade de ajuste ou retrabalho. O mesmo se aplica às superfícies dos suportes laterais e mesas de extensão. Mesas de extensão podem ser conectadas ao banco principal com kit para criar uma área de trabalho maior. Ou, se você quiser a máxima flexibilidade, pode unir 2 desses bancos principais com o kit de conexão opcional. E se você for unir eles ponta com ponta, ou seja, lado curto com lado curto, basta manter uma das pernas dobrada embaixo. Isso te dá mais flexibilidade, porque você pode usá-los como 2 bancos independentes, além de uni-los. Vou dobrar este aqui de novo e levá-lo para a oficina principal. Gosto de como as pernas se dobram e ficam planas na estrutura do banco, permitindo trabalhar com ele no chão e mantendo a estabilidade. E eu tenho, mas ainda não instalei, o kit de rodas opcional que vai ajudar a movê-lo, pelo menos em um espaço mais aberto do que este aqui. Isso me apresenta um pequeno problema, porque o meu chão aqui é extremamente irregular. A altura do banco em relação ao chão varia cerca de 30 milímetros de um lado para o outro.
Não consigo nivelar só ajustando os pés. Mesmo que eu aceitasse ter o tampo da MFT mais alto do que o restante dos bancos, o que, para ser sincero, eu realmente não quero. Eu também não posso mover esses suportes porque eles vão esbarrar na estrutura do banco. Então, provavelmente, vou ter que fazer, sei lá, talvez uma espécie de caixa aqui para a MFT ficar apoiada. E isso, com certeza, vai ser um projeto para outro dia. Embora eu tenha a dobradiça de trilho da Bench Dogs, vou usar minha própria versão caseira, porque eu a projetei especificamente para funcionar em situações em que você realmente não tem acesso à parte de trás da bancada para ajuste de altura. E não adianta fazer nada disso até que eu tenha definido o posicionamento real. Até agora, dei algumas informações bastante objetivas sobre a bancada e espero que tenham sido úteis. Mas deixe-me encerrar este assunto dando um pouco da minha opinião. Alguns pontos positivos e negativos, talvez algumas coisas para você pensar caso esteja considerando uma compra. Eu realmente gosto de como o tampo fica nivelado com as laterais. Isso facilita aprender coisas e trabalhar, além de tornar fácil usar como uma estação de corte também. Há muito pouca chance de você danificar a estrutura quando tem 18 milímetros de espessura no tampo para trabalhar. Vou colocar uma faixa de sacrifício no tampo, como sempre faço nos meus bancos. E claro, não faz sentido fazer isso até eu definir o posicionamento correto. Acho que ter a opção de um banco básico de baixo custo é uma ótima ideia, mas pessoalmente eu não poderia considerar isso, pois prendo coisas contra a face frontal do banco o tempo todo e acho um trilho em T muito prático para isso. Um aviso, o recorte é bem justo, com grampos de trilho da Festool, da Mafel e até alguns daqueles baratos do Extremo Oriente. Todos encaixaram bem, exceto alguns, especialmente grampos de catraca antigos, ferramentas Actinista e grampos de trilho guia Mikito, que, para ser justo, são conhecidos por terem tamanho fora do padrão, e eles nem caberiam no tampo padrão do MFT, enquanto todos os outros funcionam perfeitamente no tampo do MFT. Eu realmente gosto de poder pegar um Bench Dog, qualquer Bench Dog, e saber que ele vai encaixar perfeitamente. Os furos para os dogs também têm um pequeno chanfro. Isso realmente ajuda na hora de inserir grampos e acessórios. E os Bench Dogs da Ujoka, que tem aquela pequena borda, também ficam bem nivelados. Uma coisa a considerar, se você está pensando em pegar o banco básico e fazer seus próprios slots de acesso para os grampos, é que a extrusão personalizada é realmente bastante grossa, quase 6 milímetros. Então, não vai ser tão simples quanto abrir um slot em um trilho de cortina, por exemplo. Novamente, só algo para ficar atento, caso esse seja o caminho que você estava pensando em seguir. Então, para quem é esse banco, afinal? Bem, na verdade, deixa eu escolher a opção mais fácil e dizer para quem não é, para não correr riscos. Obviamente, não é para quem está com o orçamento apertado. Este não é um banco de trabalho barato do Extremo Oriente, mas um produto de qualidade, projetado e fabricado na Grã-Bretanha. E como eu disse antes, é um dos poucos bancos de trabalho de um fabricante que fornece toda a linha de acessórios, todo o sistema. Se isso não é importante para você, então estamos em uma era de ouro de abundância de MFT, com tantas opções disponíveis, e este ano eu analisei outros 3 bancos prontos no estilo 60 ou 70 libras até cerca de 300. Até recentemente, isso era impensável mesmo aqui no Reino Unido, onde os tops NFT são, em grande parte, um item de commodity e disponíveis por 40 ou 50 libras no eBay. Então, quem se beneficiaria dessa abordagem de sistema, não só da cerca e da dobradiça do trilho, mas também das extensões opcionais e dos estabilizadores? Bem, eu diria que qualquer pessoa que precise de uma plataforma estável precisa de precisão, mas também de flexibilidade, que seja transportável e queira um produto de qualidade que dure bastante tempo. E com total suporte do fabricante para peças de reposição e acessórios, ou até mesmo para tampas de substituição, alguém que vê isso como um investimento e não apenas uma compra, pode ser tanto um hobbyista bem estabelecido, quanto profissionais que trabalham com montagem de móveis planejados ou instalação de cozinhas por vários dias. Ambos provavelmente perceberiam o benefício.
Com a abordagem de sistema, você pode adicionar novos componentes no futuro e ter confiança de que vão se encaixar e funcionar perfeitamente. Eu mesmo estou meio em dúvida quanto ao peso real disso. Provavelmente não pretendo ficar movendo isso por aí. Mas não tem como negar que é um banco de 35 quilos. Como sempre, queremos coisas impossíveis de um banco portátil. Queremos que ele seja sólido e com o máximo de massa possível enquanto estamos usando, mas queremos que seja leve, como uma pena quando formos movê-lo como uma mesa dobrável. A alça de transporte é realmente útil aqui. E eu sei que o conjunto de rodas também vai ajudar. Claro, não é nada impossível para alguém criar algo que ajude a mover isso também. Enfim, esses são meus primeiros pensamentos sobre o modelo de produção do Bench Dogs Ultra MFT. Preciso fixar isso corretamente e ajustar na sequência de bancadas e vou usar isso como minha bancada principal para um teste de longo prazo aqui na oficina. Talvez eu precise suavizar um pouco a cor do tampo para que ele se misture melhor, mas vou encerrar por aqui. Não tem muito mais o que eu possa dizer sobre isso até que eu realmente comece a usar mais. Claro, vou voltar e contar para vocês como está sendo a experiência. Uma última coisa antes de ir. Oficina de 10 minutos. Além disso, o membro Dale foi muito gentil e se ofereceu para me emprestar o festival dele, que está praticamente novo e foi usado pouquíssimas vezes, MFT3. Para comparação, eu nunca usei um MFT3, minha mãe tem um MFT 1080 mais antigo. Então, estou curioso para ver como eles se comparam. Me avisem nos comentários se vocês gostariam de ver essa comparação. Vou ver se consigo organizar isso. Caso contrário, vai ser lançado apenas como conteúdo exclusivo para membros. E me avisem também se esse vídeo fez você considerar entrar no mundo das bancadas de trabalho premium. Se usou, lembre-se do código de desconto 10-Minute Workshop na hora da compra, encerrando por hoje. Obrigado por assistir. Deixe um comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Se cuida!